Eu sei que você tá aí. Porque você é um mala. E tá falando assim. Aí ele tá falando isso porque ele vive no mercado. Não é mala não, gente. Fica aí. Não, Você vai aprender, aí. você vai entender a história ainda, mano. que você não entendeu ainda. Mas é o chato. A Xirinha que vai no Instagram, é o chato lá. Aí o cara é o seguinte, bicho. Que eu pensei em desistir várias vezes. Desistir do programa? É. Porque era muito polêmico. Eu recebia muita bomba dos religiosos. Só que Deus era tão lindo. Isso, cara, é um milagre mesmo. Todos os dias que eu recebia uma crítica, Deus me fazia estar diante de alguém que não era evangélico e falava assim, cara, eu não sou evangélico, mas eu não perco seu programa. Mano, todo mundo... O cara vai adorar a desgraça do demônio. Tá, mano. Ele paga. É. Aí o cara, pra Deus, no evento é gospel, não vai cobrar? Não vou cobrar, não é de graça. Dinheiro, a luz, o som, não tem trabalhador. E o cara que monta o palco, o cara que monta a luz, o cara que toca. Se você me permitir, por que você foi me perguntar, Alex? Você sabe que eu falo muito, cara. Mas... como é o primeiro, justifica, né? Explicar. Minha entrevista toda. O significado. Ele tá tão feliz. Eu te amo. Eu tô colocando isso aqui muito claro, porque eu queria que esse podcast fosse também que as pessoas assistissem e falassem assim, poxa vida. Isso é verdade nele. Eu posso ser verdadeira também? Porque às vezes as pessoas vivem... É muito difícil ser autêntico, cara, no nosso meio. Olá, nós estamos aqui no Anastasia Cast. Gente, eu não tô nem acreditando que nós estamos começando um programa no podcast. Eu tô até um pouquinho nervosa, não olhe para as minhas mãos, talvez eu vou tremer um pouquinho durante o programa, porque não é só o nervosismo, é, na verdade, a concretização de um sonho, de algo que eu sonhei durante muitos anos, que eu acredito muito, e eu acredito que nesse momento da minha vida, Deus separou as pessoas certas para estar do meu lado. A primeira pessoa que esteve do meu lado, nesse sentido, não podia ser diferente, vai ser a mesma pessoa que eu vou fazer o primeiro podcast com ela. Eu vou falar hoje de um cara que é super polêmico, que, na verdade, eu costumo dizer que ele cria sensações em nós de choro e de alegria ao mesmo tempo. Como ele tem esse poder de fazer isso, né? Com todos nós. Tem hora que eu odeio ele e tem hora que eu amo ele. É interessante porque não são todas as pessoas que têm esse poder, né? Sobre nós, sobre as nossas emoções. Mas ele é um cara, assim, ele é um dos maiores diretores artísticos que eu conheci ou que o Brasil já conheceu. Na verdade, ele tem um dom natural, ele é completamente autodidata. Ele nunca se formou para isso, mas ele se transformou nesse ícone que trabalhou com as pessoas mais conhecidas do meio gospel, não só pelo talento, mas pela unção, pela relevância, né? Como Fernandinho, Diante do Trono, Ana Paula Valadão, André Valadão, Gabriela Rocha, Fernanda Brum. O cara arrebenta, sabe? Não tem defeitos. Ele descobriu Eli Soares, essa pessoa que todo mundo hoje admira tanto. E ele me deu a honra, o privilégio de não só ser um amigo, onde nós estamos aí dividindo muitas vezes tempo de mesa, mas também de apresentar comigo e fazer parte desse projeto, não só como parte dele, mas como o primeiro episódio do Anastasia Cast. Eu quero falar do Alex Passos ou Alex Balaio, como muitos de vocês conhecem. Alex, seja bem-vindo. Eu tô aqui babando com você, porque brilhou, tá maravilhosa, já abriu o programa. Gente, vocês estão chegando aqui agora, nós estamos fazendo o primeiro programa e a Renata começou, vou fazer um spoiler aqui, ela começou... Já estou cheio do largando roteiro. Esse negócio. Ela pegou o roteiro e começou, olá, eu falei, Renata, quero você, de repente, então deixa comigo. Brilhou, amigo, tô orgulhoso, tô emocionado e orgulhoso de como você realmente é incrível. Obrigado, para mim é um prazer estar aqui estreando. O cenário tá maravilhoso, tá tudo lindo. E ó, eu vou falar outra coisa, quem colocou esse cenário todo foi ela. Literalmente, martelo, furadeira e pá, essa mulher é terrível. Eu que tenho a agradecer, que legal, eu tô Renata. Realmente emocionada, de verdade. Também tô. Para mim, esse tempo agora foi desenhado na agenda de Deus, sabe? Um negócio muito louco, porque ele confunde a gente, às vezes, você não consegue ver todos os sinais, mas na hora que você vê, cara, é ele que tinha que estar, sabe? Quando a gente começou agora, eu fiquei pensando, poxa, será que ele vai colocar esse programa como primeiro ou se ele vai encaixar no meio dos outros? E quando você disse, não, eu acho que é o primeiro, porque é o primeiro. E porque eu sou parecido também, eu não vou perder a oportunidade de aparecer. Cara, não tem condições de ter sido outra pessoa, sabe? Assim, para mim é um privilégio saber que não só eu estou do lado de um cara que eu admirei e que me ajudou na minha conversão desde o balaio, com seus programas polêmicos, com as suas brincadeiras,
Foi através disso que eu me aproximei de você e você imediatamente me respondeu por Instagram. Cara, só humildade. Eu só posso te agradecer por estar aqui, tá? A gente tem uma história muito legal, porque há 1 ano e 3 meses, mais ou menos, no início de 2000, foi em abril de 2023, você me chamou, foi no Instagram? Foi. E, pá, eu queria que você participasse, eu te acompanho desde o balaio e tal. E todo mundo que fala que me acompanha do balaio, eu já tenho um carinho especial. Acho que foi um vídeo que você botou o César Menotti e Fabiano brigando. Foi. E eu ri muito desse vídeo. Falei, cara, eu faço um podcast na América e eu queria que você participasse, né? E eu falei, claro, vamos participar, você e sua filha, Giovana. Isso. Que hoje é uma amiga minha. É. E uma artista maravilhosa, uma doutora artista. É. Né? Mas eu lembro que quando acabou o podcast, você encerrou e falou assim, Alex, eu nem tenho intimidade com você, nem liberdade, mas Deus está me incomodando para te falar alguma coisa. Eu preciso te falar. Não tem como, eu tenho que te falar. Porque se eu não falar, eu me conheço, eu não vou ter paz. E aí Deus te usou para falar uma série de coisas que eu estava vivendo de verdade. E você não teria a menor condição de saber. Aliás, ninguém teria condição de saber. Não. Quando você falou tudo aquilo, você descreveu o cenário que eu estava vivendo, profissional, no Brasil. Você terminou dizendo assim, Deus me disse que você está vindo para cá. E é aqui que Deus vai, né, cuidar de você e vai prosperar o seu ministério. Ali foi o primeiro sinal que Deus me deu de que eu vinha para cá. 1 ano depois nós estamos aqui, eu morando aqui mesmo, né? Então foi assim, você tem um ponto muito importante na minha vida, nessa virada. Foi a primeira pessoa que Deus usou, assim, né? E eu estou muito feliz. E aqui, esse podcast... Eu sei que você que está me entrevistando, mas eu preciso, não perco a mania, né? Não, velho, não. Porque o Anastásia, quando você falou comigo, Alex, eu queria que o nome fosse Anastásia. Eu não sabia o significado, mas eu já amei o nome. Eu falei, nossa, que nome forte, bonito. E aí você me explicou o motivo. Eu queria que você falasse. Por que Anastásia? Você nem imagina o tanto que eu tava de medo de você dizer assim, que mau gosto essa mulher vem com o nome de Anastásia. Eu achei incrível. Mas eu disse, como ninguém estava ouvindo, Alex, eu tenho um nome que é Anastásia. Bom, eu estava vivendo uma situação muito triste alguns anos atrás, há uns 4, 5 anos atrás, vivendo, né, a quebra de uma aliança, que foi um casamento que me levou, assim, metade do meu emocional inteiro, fora, né, todas as coisas que eu vivi, de adultério, de traição e tal. E eu estava muito ferida. E eu estava no Brasil, na roça, para tentar arejar minha cabeça, e mandei minha filha para a Europa para passear. Ela, de Paris, me ligou. Eu estava jejuando de manhã, minha mãe, não, toda mineira, né? Aquelas que gostam de cozinhar, fazer um cafezinho gostoso de Equador de manhã. E ela me chamou. E eu disse, não, mãe, hoje eu quero ficar no quarto. Quando nada, minha mãe bate na porta e fala, filha, Giovana está te ligando. Nisso, a Giovana, minha filha mais velha, essa que também tem um projeto com você e é uma doutora médica, ela me ligou e ela disse para mim, mãe, eu estou aqui em frente à Torre Eiffel, no hotel, e eu tive um sonho. E ela estava aos prantos. Alex, eu ficava assim, desorientada, tentando que ela falasse logo, porque ela, num outro país, desesperada, chorando. Eu falei, Giovana, para de chorar e me explica. Ela falou, mamãe, eu tive um sonho que eu admirava, eu ficava observando a senhora num parto. E nesse parto, a senhora se espremia muito e estava gritando de dor, de dor, de dor. E, finalmente, abria tudo dentro da senhora e saía uma bebê. E era uma menina. E como sonho, mãe, é uma coisa muito engraçada, veio uma voz muito poderosa no fundo dizendo, o nome dessa criança é Anastásia. E quando eu olhava para o rosto da criança, era muito parecido com a senhora, só que bebê. Eu disse assim, Giovana, você está falando sério? Eu estou vivendo tanto problema na minha vida. E você me liga para me contar um sonho e está chorando por causa de um sonho. Nem filho eu posso ter, porque eu imaginei que porque quando eu tive a Bela, ela ficou com muito medo, muito traumatizada, dizendo, mãe, eu estou indo para a faculdade, a senhora tendo outro bebê, eu vou ter que te ajudar, minha vida vai acabar. Ela teve o peso de ser irmã mais velha e ela não queria que eu tivesse mais filhos. Então eu pensei que ela estava chorando porque ela não queria que eu tivesse mais filhos. Eu falei, você já sabe que eu liguei e eu não posso ter mais filhos. E ela disse, mamãe, a senhora não está entendendo. O Senhor está falando a respeito de alguma coisa espiritual que a senhora e nem eu estamos entendendo, mas uma hora ele vai explicar. Passaram-se os dias, Alex, e essa menina chegou nos Estados Unidos, ela veio para casa e estava me esperando voltar do Brasil. E aí o telefone toca, eu na roça ainda, estava no Brasil ainda, e ela liga e fala assim, mamãe, eu preciso te contar uma coisa. Eu falei, fala, lembra daquele sonho que eu tive? Eu falei, como não lembrar, né, Giovana? Você ligou aos prantos para mim. Ela disse, eu estava limpando o meu quarto
fazendo faxina e desfazendo a minha mala. E eu ouvi uma pregação do T.D. Jakes. E na hora que eu estava ouvindo, o Senhor falou para mim, vai no Google e coloca Anastásia. Eu não sei por que eu não fui antes. E eu falei, e o que significa? E aí, o que você achou desse nome? E eu estava rindo e debochando um pouco dela, sabe, Alex? E aí ela disse assim, significa ressuscitada, mamãe. Significa cheia da graça de Deus e significa aquela que morreu e nasceu toda de novo. Alex, eu fiquei com tanta vergonha, eu fiquei tão constrangida com a minha idiotice de debochar dela, de falar, mentira, mãe. Eu ainda disse assim, ela tá chorando não é porque é um sonho espiritual. Ela morre de medo de eu ter outro filho e sobrar para ela me ajudar a cuidar. Eu comecei a jogar as situações. Só que, ao mesmo tempo que eu estava falando com ela no telefone, Alex, eu peguei o celular da minha mãe, que era um Samsung, e eu falei, meu Deus, não sei como funciona esse trem. E eu já botei no Google, conversando com a Giovana, e falei, não é possível. E na hora que eu botei, realmente. E aí a minha mãe disse assim, filha, seu nome era para ser Natália, ou seja, nascida. Na última hora, nós mudamos para Renata, que é nata de nascimento, nato, e re de renascida. Então, até hoje, você foi renascida. Mas agora, o Senhor está te fazendo ressuscitar. Você vai ter que morrer. E esse processo de dor, de parto, né, de sofrimento, de gerar e fazer nascer, esse processo é o que você está vivendo, por isso que você está passando, pelo que você está passando. Se você me permitir... Por que você foi me perguntar, Alex? Você sabe que eu falo muito, cara. Mas... como é o primeiro, justifica, né? Explicar pegando minha entrevista toda. O significado. Mas é importante, como é o primeiro programa, entender, porque é um nome forte. Você vê que a história é forte. E eu acho que isso vai fazer desse podcast um podcast muito forte também. Até para os cortes. Ele tá tão feliz. Eu te amo. Gente, foi o cara que tá fazendo parte de todo esse projeto conosco, o Alan. Que Deus tá trazendo palmas pro Alan. E a esposa maravilhosa. E a esposa da Aya. Obrigada, gente, vocês estão aqui. E também tem mais 3 caras aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, gente. Porque juntou eu e Alex, eu sou a versão dele, mulher. De saia. Né? De minha saia, de literalmente. Saia. Assim, aquilo que sai da minha boca, naturalmente, é algo que ele pensava em falar. E quando ele fala, eu fico tão louca, porque é aquilo que eu também queria falar, que a gente meio que tem que pegar senha, entendeu? Zerinha, pra falar. Mas, Alex, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, mano, um podcast de Só você falando comigo. Né? Porque tem algumas coisas que confirmaram depois. Não, mas, beleza. enfim. Mas deu pra ficar claro, eu acho ressuscitadas. Pronto. Eu creio que vai ser um podcast que não vão ser só mulheres, apesar de que o sonho foi mulheres. Não, mas é todo mundo. Né? Porque fala da minha história como mulher e tal, abandono. Então você que tá aí, ó, entendeu? Porque a Anastásia, se prepare, um podcast forte, nome forte, com apresentadora forte. Mas vamos lá, agora eu vou deixar você fazer a sua entrevista. Não vou atrapalhar mais só para completar mesmo, eu fui no salão de beleza, nesse mesmo dia que a Giovana me ligou, tava fazendo a unha do pé, a menina falou assim, ela é muito pentecostal, dessas igrejas assim que, né, dança e tal, é muito, muito pentecostal, se é que você pode imaginar aí na tua mente. Ela começou a falar em línguas pegando no meu pé, ela não sabia que era eu. E ela disse para mim assim, Deus está mandando te falar que você vai ter que ir num lugar que chama Estância Paraíso. Meu Deus. Eu liguei, ele falou assim, nesse fim de semana, eu liguei num número que a menina já tinha ido, ela me deu. Quando eu liguei, eu ia fazer fotos, e inclusive eram fotos fitness, porque eu estava assim, né, querendo já cuidar do corpo, da alma, do espírito, aquela mulher e tal. A mulher falou assim, olha, se você quiser participar, vai ser essa sexta, esse sábado e esse domingo acaba, e é só para pastores. Eu falei, não tem problema, eu sou pastora. E chama Renovo, o projeto. Eu falei, Renovo? Ela falou, Renovo. Paguei no cartão de crédito e falei, caso eu não possa ir, pelo menos eu fiz minha parte. Porque para a mulher falar, falou assim, você é crente, né? Ela não tinha ouvido palavra da minha boca, e eu não estava falando crenteza, assim, óbvio. Sim. Porque você sabe, eu não sou uma mulher religiosa, sou uma mulher que eu tenho o meu estilo dentro daquilo que, né, são 23 anos de conversão. Então, quando ela falou aquilo, eu falei, mas meu papel eu vou fazer. Porque está muito impressionante essa mulher começar a fazer meu pé, falar em línguas e falar que eu tenho que ir por Estância Paraíso. Quando eu cheguei lá, eu conheci a Zenete, que você tem como mãe. Nossa, nem fala. E ela, na hora que me viu, Alex, falou assim, querida, eu quero você para fazer live comigo para orar pelas nações. Eu não entendi.
Falei assim, Zenete, mas eu tenho que pregar na igreja. E era até no alto de uma favela, lá no bairro Salgado Filho. E aí ela falou assim, mas então você volta, que você vai jantar aqui comigo e nós vamos fazer a live sim. Inclusive estava a filha dela, uma outra menina que cantava também do cabelinho aneladinho, com o marido que casou com ele. E aí nós fizemos uma live. Na hora que eu saí de lá, ela falou assim, eu quero bater uma foto com você, com o seu projeto Anastásia, e Deus vai usar a sua vida de uma maneira poderosa. Olha só. Então Deus foi encaminhando as coisas de uma maneira tão louca que por mais que eu queira arrumar um outro nome para esse projeto, não deu. E aí estamos aqui no Anastásia Cast, entendeu? Coisa linda. Muito bom. E eu queria falar com você assim, Alex, que dom é esse que você tem de entrar dentro das pessoas, no coração, de conhecer o cara 1, 2 vezes, parece que a gente conhece há 20 anos, sabe? Para começar, como que foi a sua história, a sua vida? Porque eu tenho uma série de pessoas que já te conhecem, mas eu quero te apresentar para aqueles que ainda não te conhecem. Sim. Quem é o Alex Passos? O Alex Passos é um cara... Eu sou um cara improvável. Tinha tudo para acontecer o contrário do que está acontecendo, né? Quando eu tinha 3 anos, eu não me lembro dessa época, mas a minha mãe se converteu. Só que minha mãe era uma mulher assim, cara, completamente apaixonada. Minha mãe era tipo o Zenete mesmo, mesmo padrão, intercessora, Deus usava e tal. Então, eu cresci tendo uma mãe de monte, de oração e tal. Eu cresci dentro desse contexto. E era muito apegada à minha mãe, muito ligada a ela. Então, a minha infância toda foi, minha adolescência, com minha mãe. O meu pai era aquele crente que o pessoal chamava crente da bunda quente. É isso. Isso é crente da bunda quente, rapaz. Queria, mas não conseguia. Ele tentava, mas tinha altos e baixos dele lá. Era um cara maravilhoso, um homem incrível, mas a vida dele com Deus era bem esculachada, assim. Ele tentava, mas não conseguia muito, não. Então, eu tinha É o crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no meu pai era mundo. meio assim, cara. Ele até amava Jesus, mas ele tinha uma vida muito... Ele tinha muita dificuldade em exercer sua fé. Então, eu tinha uma mãe Então você fervorosa... puxou ele, então, né? Não, tô brincando. Não, tá amarrado. Nisso aí, tá amarrado. Eu tinha uma mãe fervorosa na fé, um pai que me desequilibrava nesse sentido, porque eu ficava, pô, mas qual é que é? Ele me induzia... Te confundia? Me confundia, porque ele era uma autoridade sobre a minha vida, ele era um pai. E eu comecei a minha... O pai é o herói da vida... gente. Então ele machista... Na minha época, esse negócio de homem, né? Homem tem que pegar a mulherada mesmo. Engraçado, tudo que você não é. Ele me... Enfim, não tô aqui pra falar mal, mas assim... Minha mãe me ensinava, respeita as meninas. Meu pai falava, pega as meninas. É tipo isso. Respeita as moças. Meu pai falava... Não é diferente com o que regaça, acontece meu hoje. filho. É. Pô, entra rasgando. Eu queria ouvir quem? Uma mãe crente ou um pai que me cheio de hormônio? Pai. Então, eu tive uma infância tendo minha mãe como referência. Mas na minha adolescência, eu saí para trabalhar muito cedo de casa, com 15 anos de idade. Então, quando eu saí de casa... Saiu? Saí. Fui morar Foi com morar um em tio. outro? E esse meu tio lá já não tinha negócio de igreja, não tinha fé. Eles tinham fé em Jesus, mas eles não eram praticantes. Então, eu fiquei solto. Imagina um garoto que foi reprimido até os 15 anos. Com 15 anos, ele começa a trabalhar, ter dinheiro, Que eu já dirigia, loucura. tinha carro e eu mexia com filmagem já. Já mexia com audiovisual. Então, eu mexendo com filmagem, eu estava sempre em aniversário, em festa. Ah, ia dar doce pra criança. Me perdi completamente. Completamente. Fui viver a vida mesmo na doideira. Você já usou droga? Já usei também. Mas meu vício maior era Mulher. Era mulher, era a noite e tal. Bebida? A bebida e a droga vinham pra pegar a mulher. Eu bebia muito, mas eu não era de droga. Não, eu usei Meu droga negócio também, era mas dançar. não foi meu problema a droga, não. Meu problema era... Farra. Eu gostava do trem arder mesmo. Mas eu trabalhava muito, era muito focado no trabalho. Mas é óbvio que eu tinha ali os valores que minha mãe tinha me ensinado. Então eu vivia aquilo, mas aquilo me incomodava. Me incomodava. Era bom, mas era ruim. Você não tinha paz? Nunca. Quando você conhece o Espírito Santo de Deus, não adianta você viver. Eu falava, bicho, você tem o livre-arbítrio até aceitar Jesus. Depois você é Depois que prisioneiro você aceitou, do você amor não dele. tem. Você é prisioneiro do amor dele. Porque você nunca mais vai ter paz de Vai viver pecar. em pecado. Você não vai ter. Eu fui vivendo aquilo. Mas eu me lembro que quando, voltando um Até pouco quando tempo... assim isso durou? Foi dos 15 aos 25. Uns 10 anos aí intensos fora. Mas eu me lembro... Olha, Carla, É, você é uma eu guerreira. conheci a Carla depois. Não, mas quando eu conheci a Carla, foi lá quando eu me converti, de verdade. Quando eu me converti, Deus começou a mudar a minha vida. E a minha esposa foi uma das mudanças que Deus fez na minha vida. Gente, Carla, Ela um veio. beijo pra você. Vocês têm que Beijo. conhecer, porque não tem como não se transformar perto dela. A Carla veio, ela também se converteu. Ela se converteu através da minha vida. A gente começou a caminhar com Deus ali.
Então ela é fruto? Já é fruto daquele momento. Seu. Quando nós nos conhecemos, eu estava apaixonado com Deus e tudo. Eu era noivo de uma outra pessoa. E maravilhosa também, mas Deus tinha para essa pessoa algo melhor. E tinha para mim também. Não é porque eu sou melhor do que o cara, é que ela é melhor do que a Carla. Não é isso. A franqueza, Deus tinha essa pessoa algo melhor. Mas é porque eu acho que eu não faria aquela pessoa feliz. E ela não me faria feliz também, não tem nada a ver. Certamente. Não é questão de ser melhor, maior, pior, é questão de... Não, depois de quantos anos de casado? 22? 20... Eu vou fazer 23 anos de casado. 23 anos de casado já. Então, assim, eu acredito que eu não seria o melhor marido para aquela pessoa também. Como eu não fui um bom noivo, como eu não fui um bom namorado, ela merecia algo melhor. Mas quando eu conheci a Carla, eu já estava no processo de transformação. Gente, vocês estão vendo, né? A gentileza. Quem olha pra ele, fica pensando assim, ele vai esculachar, porque ele é polêmico. Ele é esse cara aí que eu quero apresentar pra vocês hoje. Mas porque é verdade. É o nível da sensibilidade, do cuidado que ele tem pra não ofender nenhuma ex, nenhuma mulher, nenhuma pessoa. Eu atraí, eu fiz muita palhaçada, ela não merecia. Eu fui um babaca. E ela realmente foi uma pessoa incrível. Babaca, ela me ajudou e ela me amadureceu muito. Então juntou esse relacionamento que me amadureceu, que até então eu nunca tinha conseguido levar alguém a sério. Eu conheci Jesus. Então quando eu conheci a Carla, eu estava muito confuso, mas com relação a Jesus eu estava muito inflamado. E o meu inflamar inflamou a Carla. E a Carla foi amor à primeira vista. Já pegou com Deus e foi que trem. E aí Deus me mostrou que a gente ia se casar. Logo quando eu casei com a Carla, imediatamente Deus me mostrou o chamado do balaio. Eu já trabalhava com televisão, eu já trabalhava no audiovisual, eu já trabalhava em TV. E eu tinha me convertido e eu assistia os programas de TV evangélicos. Eu falava, cara, isso não é televisão. Eu faço televisão, isso não é. E aí eu tive a ideia de fazer um programa chamado Balaio, que era uma espécie de pânico. Não existia o pânico ainda. Você foi criador e apresentador, né? Do Balaio. Os dois. Que era um programa de humor cristão. Isso não existia. Porque na época não tinha YouTube, não tinha nada. E, obviamente, foi muito polêmico na época, porque ninguém nunca tinha tido a ousadia. Porque o programa era feito para quem não era religioso mesmo. Era justamente uma porta de entrada para as pessoas adversas. E olha que interessante isso. Todas as vezes eu não era crente, eu assistia. E vou te falar, Deus usou uma forma de me manter firme. Porque eu pensei em desistir várias vezes. Mas sabe qual foi o sinal? Desistir do programa? Porque era muito polêmico. Eu recebia muita bomba dos religiosos. Você deve ter sido bombardeado. Muita crítica. Só que Deus era tão lindo que isso, cara, é um milagre mesmo. Todos os dias que eu recebia uma crítica, Deus me fazia estar diante de alguém que não era evangélico e falava assim, cara, eu não sou evangélico, mas eu não perco seu programa. Mas, Renata, não era uma coisa assim, eu não lembro de ter passado um dia onde eu tomava uma pancada de desmotivação da igreja, da religião, às vezes, e que Deus deixasse eu virar... Deus fez um esquema, vou provar que sou eu. Todos os dias que chegar uma crítica, eu vou te provar que nesse mesmo dia você vai ver alguém que não é evangélico dizendo que te assiste. Todos os dias, todas as vezes. Não aconteceu de eu virar um dia de ser bombardeado e Deus não usar Na verdade, é por causa do Balaio que você está aqui hoje, né? Exatamente. Eu não teria te chamado... O Balaio foi a base de tudo, não. Na minha vida toda, o Balaio foi a base de tudo que aconteceu. E aí começou a desenrolar o trabalho, né? O Balaio, do Balaio veio o Cesta Básica, que era um programa maior, na Rede Super de televisão. E eu comecei a me tornar amigo dos artistas. E muito próximo do André Valadão. Porque a TV era do pai dele, da igreja, né? E o André queria fazer um clipe. Eu nunca tinha feito clipe na minha vida. Eu era de vídeo, mas é outro segmento, outra linguagem. E nós fizemos o clipe dele, O País da Adoração. Na época da Copa e tal. Muito top. Esse clipe foi premiadíssimo, esse clipe. Eu lembro dele. O primeiro clipe que eu fiz já foi premiado. Aí eu comecei a produzir André. O André no auge. E então meu trabalho começou a ter vitrine. O André foi uma grande vitrine. Do André eu passei pro Fernandinho, que é outra vitrine. E aí não parou mais, né? E assim, você teve algum momento assim que você pensou em deixar de mexer com audiovisual e mexer com alguma outra coisa porque estava muito difícil? Não. Com audiovisual, não. Eu já pensei em desistir de fazer no mercado gospel. Você já pensou em fazer geral? Muitas vezes. Hoje esse pensamento não existe. Por causa do amadorismo, por causa da religiosidade, por causa da babaquice, gente chata. Crente é enjoado, uns são chatos. Eles não querem deixar esse papo de até imitando o mundo. Essas mesmas conversinhas, não pode... isso não pode... Isso é chato. Porque tá cobrando, mas é pra Deus. Vai fazer um evento. Essa mentalidade imbecil, burra, idiota, pobre. É um povo pobre. Mas não é pobre que eu tô falando de dinheiro, não. Que às vezes, porque só deixando claro, não tô falando pobre de dinheiro, não. Não. Pobre de alma mesmo. Não, acho que o pessoal tá entendendo bem. Alma de sentimento.
Acho que pra Deus pode ser básico, pode ser assim. Não, pra Deus, Deus quer o coração. Cara, Deus tem que ser o top. Eu me sinto agredido quando eu vejo um grande festival que não é cristão. Não porque tenha, porque nós não temos. Agora temos, né? O Ore Comigo e outros estão. Então, assim, eu acho que a produção pra Deus tem que ser... Tem que bater em todo mundo. Eu acho que nós temos que ser melhor que todo mundo, mas nós temos que provocar. É por excelência. Nós temos que ser... Então, lutar contra esse... É uma maré que vem dizendo, não precisa disso tudo não, velho. Uma mais simples aqui. Cara, então eu já pensei em desistir muitas vezes. Mas hoje, ainda bem que eu não parei. E eu paro, só a morte me para mesmo. É engraçado, né? Parece que o povo... As maiores dificuldades que a gente vive... quando quer fazer qualquer coisa no meio gospel, é com o próprio povo de Deus, né? Assim, eu tenho essa sensação que... Porque o povo dito assim, não evangélico e tal, eles têm um coração tão aberto para inovar, para coisas novas, Isso é chato, né? Renata. Vamos lá. Você vai no parque, você paga pra ir no parque? Você vai na Disney aqui ou é de É graça? óbvio que paga. Paga, não paga? É claro. É legal, não é? Lá? E não é baratinho não, hein? É caro, não é? É uns $300 Você vai no por cinema, pessoa. Você vai no cinema, você paga, não paga? Aí você quer ver um 3D? É aquela cadeira que mexe? Paga também. E paga mais, não é? Com Tudo que é certeza. melhor você não vai pagando? Não é Você vai no barato, festival, não. você tava no mundão, você ia pra um pagode, você ia pra um festival lá, o Rock in Rio, você não paga? É claro, tudo tem um Mano, custo. todo mundo, o cara vai adorar a desgraça do demônio. Tá amarrado. Ele paga. É. Aí o cara, pra Deus, no evento é gospel, não, vai cobrar? Vai Não vou fazer cobrar, não é de com graça. dinheiro, A luz, o som, não tem Como? trabalhador. E o cara que monta o palco, o cara que monta a luz, o cara que toca. A quantidade, a pessoa olha, o cara olha assim, o artista tal cobra tanto, mas ele não pensa que aquele artista, para entregar aquilo, tem mais de 30 famílias que trabalham diretamente com o cara. São sustentadas por ele. Então, assim, essa mentalidade Mesquinha, né? o povo crente acha bonito o missionário que vai para a África passar fome. Ele acha Ele não vê bonito como isso. missão o trabalho. É bonito mesmo. É lindo ver a pessoa se entregar aí. Eu acho isso lindo. Com certeza. Mas, Uma cara, coisa não a tem nada a beleza ver não com a tá outra. na pobreza. A beleza tá no coração do cara e entregar o melhor dele para Deus, seja onde for. Exatamente. Ou em Orlando, ou em Paris, ou na África. Você deve ter sofrido muito quanto a isso. Então, mas Porque isso é você muito vive chato. querendo furar a bolha. Mas é chato isso. Tem que convencer o tempo todo. Cara, nós precisamos de entretenimento. Por que o entretenimento que fala de Jesus tem que ser de graça? E como por que ele é que feito que com excelência se for de Como é que graça, você sem quer? recurso? Aí nós estamos sempre lá atrás, comparando o mercado Muito secular. retrógrado. Tudo é muito legal. Recentemente teve no Brasil o show da Madonna. Meu Os crentes Deus, tudo falando nem mal. fala, não. Mas artisticamente, olha a estrutura, o investimento que foi feito ali. E se faz o evento daquele gospel, velho? O povo matava. Então, pra aquela sacanagem que aconteceu ali, que ali foi Terrível. Não, ali foi o show do próprio Satanás. Show da desgraça. Do cão. Pra aquilo, mas tudo bem, é cultura, é o mundo dele, beleza. Pra aquilo ele pode ter dinheiro. É. E Daquilo pra ali fazer uma coisa, pagam, e pra fazer ficam uma coisa em pra hotel, Deus, não pode. pagam tickets altíssimos Então- e ainda se levantam contra nós quando a gente diz que não é ideal para aquilo que a gente quer para os Isso nossos tem que filhos, mudar, para nossa Isso família. tem que mudar. Nós É. temos que criar conteúdo, tem que fazer filme, novela, cinema, teatro, pá. E o público, se o público quer isso, o público tem que bancar mesmo. Tem que isso faz ajudar. parte, gente. No seu orçamento tem que ter lá entretenimento, vida, relaxar. Claro que o brasileiro hoje vive de forma muito difícil, eu entendo também. Né? Às vezes é apertado. É óbvio que eu acho que nós não temos que praticar valores astronômicos como nem o de mercado lucros, secular. é. Mas você pega, por exemplo, um show aí secular, com a média aí, sei lá, um grande show, um dos maiores artistas secular, é 700 mil, 800 mil reais no show. Um gospel, o top, vai Não, o quê? o Gustavo Uns Lima 150? parece que é 2 milhões, Então. 1,5 milhão, 2 milhões, ele tá vindo agora aí. Eu tô falando na média, mas Pessoal, tem maiores ainda. Bem mais, é. Aí um gospel top dos maiores cachês é uns 150, ninguém... Só que o cara não entende dos 150, o cara gasta uns 100. É. Mesmo assim, Parece 50, que velho, mas... O pastor André Valadão já tirou dinheiro do bolso várias vezes para poder fechar os shows e as pessoas muitas criticando, vezes. achando que ele tá ganhando além mas do as negócio. pessoas ficam preocupadas com isso. Então, isso eu acho ruim. É. Eu acho que o mercado tem que ser... É mesquinho, né? Porque você tem que ter tá investimento. querendo algo muito bom, você quer ir num show que tenha qualidade, que tenha musicalidade, que tenha toda uma estrutura boa, porque senão você vai criticar também, mas você não aceita o preço que é cobrado por ele. É claro que a gente tá assistindo eu falando aqui e tá pensando assim, óbvio, eu sei que tem. Eu sei que você tá aí. Que você é um mala. E tá falando assim... ele tá falando isso porque ele vive do Não é mercado. mala não, gente. Fica aí. Não, Você vai bom, fica aprender, aí. você vai Não, entender mala a não sai, história não, ainda, mano. que você não entendeu ainda. Mas é o chato. A Xirinha que vai no Instagram, é o chato lá. Aí o cara é o seguinte, bicho. Ele tá falando assim, o Alex tá falando isso porque ele ganha dinheiro com o mercado.
Não, eu sei quem é você, Alex. Mas isso também faz parte. Mas entendeu? Mas aí que tá. E qual o problema de eu ganhar dinheiro com o mercado? Cara, eu vim de família humilde, trabalho pra caramba, ralo, trabalho. Eu não vou ganhar dinheiro, então eu não posso ganhar dinheiro. Então eu não posso ter um carro legal, não posso morar num lugar legal. Eu não posso ter uma vida. Diz que o eu tenho trabalhador 2 filhos, eu casei, tirei a mulher da casa dela, porque eu vou dar a vida de que tipo de vida que eu quero dar pra minha mulher? Pros meus filhos. Meu filho quer, pai, eu quero um tênis tal. Eu quero dar pro meu filho um tênis legal sim. Qual o problema de correr Todo atrás pai, e ter toda uma vida mãe quer legal? dar o melhor. É uma hipocrisia esse negócio de falar assim, não, cara, a minha prioridade não é o dinheiro, Deus sabe disso. Quem me conhece, eu não preciso provar nada pra ninguém, não. Mas lógico que o dinheiro também pesa, tá doido? Eu não quer ganhar Não, dinheiro? nem precisa você provar isso. Eu fiquei sabendo Eu quero ficar que rico, você eu quero ficar negou milionário. um programa no início da sua carreira, um programa famosíssimo, famosérrimo, como é que fala? Não sei, né? Mas você negou um programa que era muito relevante, justamente porque era um programa que se tratava de coisas que era contrária aos princípios. Já perdi muita proposta. E o cara ficou super ofendido, né? O ego do cara ficou Foi. tão ofendido que ele meio que te afrontou ali. E hoje essa pessoa até perdeu o trabalho e passou grandes Eu dificuldades. já perdi muitas oportunidades de ganhar dinheiro. Que pra mim, na verdade, eu ia me dar mal. Porque não tinha nada a ver com Deus. Mas ninguém sabe disso, entendeu? Ninguém sabe, só vê, tá ganhando dinheiro, tá ganhando dinheiro. Cara, eu até pouco tempo, aí eu fiz o método CIS com o Paulo Vieira. O método CIS foi muito importante pra mim. Tá frio aqui, amiga? Demais. Vamos tentar mexer esse frio Nu. aqui? Seu estúdio tá top demais, amiga. No. Tá assistindo frio, né? Mas tá gostoso. O clima Melhor tá frio, que mas o papo tá abençoador. quente. É. Mas a conversa tá quente. Tá. Mas o Paulo Vieira me fez entender. Eu tinha muito. Eu me boicotava financeiramente. Porque eu achava que eu não merecia, não poderia, não preciso, não posso. E hoje minha mente mudou completamente. Eu quero ser um milionário. Você era travado bilionário, aí, então, né? E hoje eu quero ganhar muito dinheiro. Sabe por quê? Porque eu pretendo fazer cinema, filme, pro reino de Deus. Nossa, eu não falo Isso não. é Você tá um com a ideia do investimento meu milionário. marido. Isso é um investimento milionário. Se eu for um cara pobre financeiramente, eu nunca vou conseguir alcançar produções que vão salvar a vida das pessoas. Não, e eu falo, né? Não é que você tá demonizando o dinheiro. O dinheiro, ele é usado porque sem os recursos não tem como você fazer nada. Você já falou aí, o dinheiro quando ele é usado. O problema é quando o dinheiro usa. Tem pessoas que não são é usadas ele pelo que te dinheiro. usa, você usa Não, o dinheiro. hoje eu uso dinheiro. Eu ganho dinheiro, lógico que ganho. Vivo bem pra caramba. Só que eu uso o dinheiro pro reino. Exatamente. Já teve uma época na minha vida que o dinheiro me usou. Já passei por essa fase também. Hoje não usa mais, não tem chance. Então tem pessoas que são usadas pelo dinheiro, aí é complicado. Quando o dinheiro... Aí vislumbra o dinheiro tem que estar no lugar dele. Propósito. O dinheiro tem que ser para servir. Deus nos dá para que nós sirvamos o reino com o que nós ganhamos, com a nossa vida. Já houve situações assim, Alex, que você, tipo, teve que tirar dinheiro do bolso para algum projeto? Não. Sempre. Não, sempre não. Sério? Quase sempre. Sempre aconteceu isso. Não é que sempre eu faço, mas Por sempre exemplo, aconteceu isso. você fez o projeto, né, do projeto novo lá, que a minha filha até participou. O New Indie. New A Indie. gente vai lançar. E eu sei que foi um projeto caríssimo, né? Que a gente foi até para Balneário Camboriú, encontramos lá, né? Foi uma bênção. Foi. E eu vejo que não gera imediatamente recursos e você fica sempre investindo pela fé. Não só tirei dinheiro do bolso, como corri atrás de investidor para acreditar num projeto. E é um projeto que a gente vai lançar ainda não lançamos. E é um projeto completamente alternativo. É um projeto que comercialmente é até muito arriscado. Mas eu fiz pensando nos adolescentes, nos jovens. Assim, eu até olhei assim e falei, meu Deus, vai ser bem Mas polêmico. é isso, faz parte. Porque eu não vejo assim, de verdade, Renata, eu não vejo assim, isso que é meu. O estúdio é meu, a produtora é minha, o salário é meu. Cara, é tudo pro Senhor. Ele que me dá, ele que precisar levar não, cara, também. Quando a gente, antes de começar aqui, gente, simplesmente, quando eu pensei que ele ia bater a claquete e eu ia falar, ele começou a orar. Então, tipo assim, ele começou a orar. E aí eu falei, uai, tá bom, né? Porque a gente já orou e tal, mas é uma coisa assim, o Alex sempre surpreende a gente, sabe, assim? E as palavras do mais profundo do coração dele, quase que eu tive que me recompor de novo para começar, porque, né? Então, assim, são coisas que marcam, porque a gente vê que a pessoa tem essa raiz, né, de fé, de uma coisa, e do jeito dele, né? Porque eu vejo tanto julgamento na igreja com a maneira que nós somos, e eu nem falei você, mas nós, né? Porque a gente tem uma mania de não ficar, assim, espiritualizando tudo, e a gente consegue ver com racionalidade. Por exemplo, a respeito de bebida, né? Muita gente comenta a respeito do álcool, se o crente deve beber, se não deve beber. Você bebe. Eu bebo.
Não estou você bebendo no sente o quê? momento. Que você está pecando, que é uma coisa Não, certa? lógico que não. O que você sente a respeito Então, disso? eu nunca falei isso, porque eu evito que as pessoas não complicam, né? Por exemplo, no Brasil, ainda o vinho é mais aceitável, né? É, Porque o menos vinho, polêmico. O vinho na igreja tá menos polêmico. Ainda é polêmico um pouquinho. Mas quando você fala de cerveja, nossa, O cara no Brasil... pensa no futebol e na... Mas é isso, eu entendo isso também, porque a cerveja, a mídia, que todo o marketing da cerveja no Brasil é sempre atrelado à mulher, a boteco, a... Toda propaganda. Então, as pessoas já atrelam cerveja, bebedice e tal. E muitas pessoas viveram um problema de alcoolismo na família. Eu mesmo, meus avós eram alcoólatras. É, meu pai também. Eu não tive com meus pais, mas meus pais tiveram com os pais. O meu avô, da parte do meu pai e da minha mãe. Apesar que Uma maldição. o meu avô, da parte do meu pai, ele que fundou o AA, inclusive, na região ali de João Molevade e tudo. Ele tem uma história até bonita, que ele e minha avó eram alcoólatras, eles conheceram o AA e levaram o AA para a região ali de João Molevade e região metropolitana em Minas Gerais. Meu Deus do céu. É muito bonita a história do meu avô. O seu avô Meu avô paterno. levou o Alcoólicos Anônimos Naquela região, todo o Vale do Aço ali. Ele foi o fundador. por ali, um na problema época. pessoal que ele tinha com álcool. É, ele tinha um problema sério. Já o meu avô, da parte da minha mãe, praticamente morreu por causa da bebida. Meu avô também morreu. Eu assim, vivi isso, eu sei o que é uma família. Mas eu não tive um pai que me espancava, que batia na minha mãe por causa de bebida. Grandes Imagine traumas. quem vive isso. Quem vive isso fica com nojo de bebida mesmo. Fica. Então eu entendo o problema de pessoas lidarem com a bebida. E o pastor Cirilo uma vez falou comigo uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, Alex, o problema não é o cara que vê você bebendo e fala assim, ah lá, tá bebendo, fala que é crente, tá bebendo. Não é esse. O problema é aquele cara que fala assim, tá vendo? O Alex tá bebendo e o Alex é um homem de Deus, cara. Então não tem problema, eu vou beber. Só que ele é alcoólatra. É. Ele vai e bebe porque me viu bebendo. Nossa, faz todo sentido o que o pastor Cirilo falou. Entendeu? Então, por esse motivo, eu evito beber em público. Eu evito falar sobre isso. Porque eu não quero que Escandalizar, né? a Pra pessoa olhe ninguém pra ficar- mim e fale assim, poxa, eu vejo em você uma referência de cara de Deus, cara. Se você bebe, eu posso. Não quer dizer que você pode. Se você for um alcoólatra, você não pode. Você tem controle. Eu, por exemplo, no momento, já tem 50 dias e eu fiz um voto de 6 meses. Você emagreceu, hein? Menino, tô emagrecendo. Meu Deus. Ainda tô uma balofa, mas... Vamos lá. Eu fiz um voto de 6 meses sem tomar. Não é só cerveja, não. Sem tomar refrigerante também. Foi Cê mesmo acha que eu te ofereci aqui uma... Você acha que alguém... Zero açúcar, eu você sou não mais, quis. eu não sou viciado em bebida alcoólica, não sou. Mas sou viciado em refrigerante. Eu sinto muito mais falta. Por exemplo, eu não tô sentindo a menor falta de tomar uma cerveja. Nenhuma. Eu não sei nem se eu vou voltar a tomar, pra ser sincero. Porque não tá fazendo falta nenhuma. Engorda, é ruim. Incha a pessoa, O Alex. refrigerante eu tô passando mal de vontade. Entendeu? Olha que loucura. E a Bíblia é muito clara sobre embriaguez. E você não parou por dieta, você parou por propósito. Propósito. Que tem a ver com a minha 6 saúde, que eu meses tava é muito percebendo. tempo, hein? Porque eu tava engordando demais, eu vi, cara, Deus me deu uma nova chance depois do Covid, quase morri. E eu tô fazendo o que com a minha saúde? Temos que falar disso também. Aí eu cortei. Então já tem 50 dias e vou ficar mais 5 meses, 6 meses. Você acha que quem tem problema com bebida consegue ficar esse tempo todo tranquilo? E eu tô sentindo falta nenhuma. Quando você bebia o quê? Cerveja. Pouco, cerveja. Eu não gosto de destilado, não. É que, na eu gosto de tomar verdade... cerveja. E, tipo assim, você acha que tem alguma coisa a ver com o Covid que você teve? Você, de repente, recebeu essa nova chance e você quer, de repente, se cuidar mais e... Totalmente, porque Você teve eu pra tive morrer. Covid, tive pra morrer. Voltei, fiquei bem um tempo, cuidando, depois relaxei Você tem de novo. até uma cicatriz da aqui, né? traqueostomia, né? Que abriram porque você estava... Eu tava respirando por aqui, né? Pela tráqueo. Você não conseguia respirar? Não, nem respirando, não conseguia. Aí o que acontece? Só por aparelhos. Só por aparelho. Então, depois do Covid, do susto, eu me cuidei e depois eu relaxei de novo. E nesse relaxar, eu senti Deus, tipo assim... Não adianta você ficar orando todo dia, agradecendo por eu ter te dado uma nova chance, se você não está cuidando da nova vida que eu te dei. Aí eu fiz esse propósito. Falei, cara, aí eu cortei arroz, massa, doce, cerveja, refrigerante. Cortei essas coisas todas. Pão. Cortei. Tem 50 dias, 53 dias. Quantos quilos você já perdeu? Pedi 11. 11? 11 quilos? Em 53 dias. Nossa, cara. Então, E assim, de maneira e eu assim, quero sem até tomar dezembro, remédio, medicamento, porque o pessoal Então, tá essa aí... coisa da bebida alcoólica. Eu conheço muitos que bebem, mas nunca teriam coragem de vir aqui falar. Mas eu te pergunto justamente porque eu sei que você é um cara autêntico Mas é porque as e que pessoas... a sua vida é um livro aberto, Mas eu né? entendo também as pessoas no comentário, porque infelizmente o povo também não entende. Por exemplo, eu estou falando aqui, mas eu sei que qual o risco de alguém pegar esse trechinho E te difamar por e isso. colocar só assim, ó, Alex falando, eu bebo cerveja. E aí, produtor Mas, fala olha, que bebe. Eu vou contar uma coisa aqui pra você, ouvinte do Anastasia Cast. Quando a gente foi começar aqui, logo após a oração dele, eu falei assim, Alex, eu queria comentar com você isso ou aquilo, posso perguntar? Sabe o que ele fez? Renata,
Interrompe aí. Conversa o que você quiser. Fala, abre a boca, pergunta e o que você quiser. Bato no peito e mando de volta, porque a minha vida é um livro aberto. Foi desse nível que ele falou. Conversa comigo o que você quiser perguntar. Ele me deu uma liberdade que eu sei que eu não vou ter para a vida toda no Anastasia Cast, né? E que nem o podcast tem. Essa é uma realidade. Só que eu acho que eu tive a meu favor o fato de não só estar começando o programa com você, mas o fato de também te conhecer como amigo. E a gente tem uma liberdade de nada que está sendo colocado de uma maneira que vai prejudicar a sua imagem, mas mostrar o verdadeiro Alex. Porque, como eu falei, Alex, se parte daquilo que eu converti eu devo a você, você não tem que provar mais quem você é no meio evangélico, nem o homem de Deus que você é. Né? Um homem que está cuidando dos 2 filhos, da esposa, há quase 23 anos, que teve o nome como o cara que levantou Eli Soares, que, de repente, foi chave na vida de André Valadão, Gabriela Rocha, Fernandinho, Diante do Trono, Ana Paula. Cada postagem sua e cada projeto que você faz, por exemplo, aquele que você me mandou, o backstage, lá em Moçambique, com a Fernanda Brum, uma pessoa como você, Alex, o seu currículo fala por si só. Né? A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore, né, cara? Você é uma árvore estrondosa. Tô brincando, Alex. Mas é estrondosa mesmo. Pé de jaca. Gente, Deus é tão fiel comigo que ele deu para mim a amizade, o prazer de em 1 ano e pouco, eu senti... Assim, é meu irmão mais velho, né? É uma pessoa... No meu coração, é desse jeito que você encaixa, né? Até porque você sabe... Você e a Carla sabem mais da minha vida que né, pessoas da minha família. E é nesse nível de liberdade. Eu acho que esse podcast vai ser um pouco polêmico, mas, de repente, não vai ser nada diferente daquilo que as pessoas também já sabem, porém, a gente sempre mostra autenticidade em você, Alex. Uma das coisas que eu sempre briguei foi máscara. Sempre. Eu acho muito difícil a gente encontrar dentro da igreja pessoas que são relevantes e que não usam máscara. Todas usam máscara. Então eu vou tirar mais uma máscara aqui. E essa aqui, para mim, é até difícil, Renata. Mas eu estava esperando uma oportunidade de falar sobre isso, talvez aqui seja o momento. É algo muito delicado, velho. Eu descobri recentemente... Olha que loucura. Eu estou falando isso aqui porque eu quero ter uma vida completamente aberta, sabe? Aleluia. Porque é muito ruim você viver uma máscara, você viver por trás. Porque eu não sou esse grande, maravilhoso. Eu estou feliz que você está falando aí dos artistas que eu colaborei. Eu não levantei ninguém. Cara... Não, mas Deus me usou ali junto, são pessoas incríveis, e tudo bem, tá tudo ok. Eu sou um cara autêntico, mas sou um cara com muitos defeitos. E eu descobri uma coisa recentemente muito grave, vou falar que nem a Carla, eu tive coragem de compartilhar isso com ela. Eu descobri que na minha infância eu fui abusado, mas eu descobri que na minha adolescência eu fui um abusador. Olha que loucura. Uau. Mas eu só fui ter essa consciência agora. Abusado sexualmente? É. E você, tipo... Abusou sexualmente também. Mas eu não tinha esse conhecimento. Uau, Alex. E olha que sério isso. Isso tem me atormentado esses dias. Isso é muito profundo, porque muita gente sofre isso. É só que não admite, né? Não, o interessante é que eu já vim combatendo isso há muito tempo. E nenhum desses combates eu fiz com preto no branco há muitos anos, que eu usei um curta-metragem que fala de um garoto que foi abusado. Eu acho que eu vi. É um filme que o André até participa, o preto no branco. Bota o trechinho desse clipe aí. Esse clipe mostra um garoto que foi abusado e tal, ele quer vingar esse cara que abusou dele. E mostra ele matando esse cara, mas mostra ele também, se ele não tivesse matado, ele tem 2 escolhas, ele matando, ele não matando. É um filme que fala um pouco sobre esse rancor, essa mágoa. E nessa época eu tive que pesquisar muito sobre o assunto. E eu tenho um amigo, Washington, que trabalha com infância protegida, trabalha com uma ONG, e na época eu lembro que ele me contou um caso. Tinha muito suicídio, que tinha uma menina, que era criança, e ela queria umas revistinhas da Mônica, que só o primo dela tinha. E ela pediu as revistas, e o primo falou assim, não, eu só te dou as revistas se você brincar aqui comigo. Ela vai, então tá, vamos brincar. E teve relação com ela, não sei em que nível, mas brincou ali. Abusou dela. E pra ela tudo bem, pegou a revistinha, tudo bem. Ela passou a fazer isso com o irmão dela. Ela não entendia o que estava acontecendo, ela achou natural, é o primo dela. E ela passou a fazer isso com o irmão dela. Um dia,
já adolescente, começou a entender as coisas. Ela viu um jornal. Tomou consciência. No que ela leu e viu que era abuso, ela teve consciência que ela foi abusada e que ela abusava do irmão. Óbvio que não era um abuso Óbvio, assim, né? pensativo, mas consciente. Mas ela... Essa menina Mas ela houve um tentou abuso. suicídio, tentou se matar, porque ela se achou a pior desgraça do mundo. E recentemente, eu fiquei sabendo de uma situação minha quando eu tinha 13 anos de idade e quando eu tinha 7 anos de idade. Eu fui abusado com 7, 8 anos e eu abusei quando eu tinha 13. Mas por quem? Família, tudo tá ligado à família. Alguém próximo à família. Mas não foi um abuso violento, não foi nada, foi toque, cuidado. A gente pensa que abuso é só a violência. É. A força, vem cá, e pá. Não é isso. Se você é uma pessoa maior e pega uma criança e faz Desenvolve algo nela que não é normal para ela um como carinho criança. que não é normal de tio, não é de primo, Nossa. não é de não sei o quê, tá errado, hein? Né? Só que eu não, na minha memória, a minha infância foi assim mesmo. Eu era doido mesmo. Desde Normal. criança eu era da sacanagem, eu já gostava de mexer com ali, fizeram comigo, eu fiz ali, tá tudo bem. Só que a pessoa que eu abusei me ligou falando, cara, você lembra disso? Eu falei, lembro, lógico, pô. A gente lá brincando, não, brincando não. Isso me feriu, isso me estrangulou, isso me matou. Eu chorava. Então, a visão da pessoa, da vítima, era outra do que a minha. Meu mundo caiu, Renata. Mas caiu. Eu falei, o que eu aprontei, velho? O que eu fiz? Essa pessoa muito incrível, uma pessoa que eu amo demais, da minha família. E ela falou, não, mas eu precisava te falar isso, Alex. Eu precisava te perdoar e tal. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu não sei nem o que te falar. E tá tudo bem entre a gente. Mas isso me doeu muito. Foi quando que você tomou essa consciência, nesse Isso tem autoconhecimento? não sei, acho que tem 1 ano e meio. Só que com ela resolvemos nesse 1 ano e meio. Nessa conversa que ela teve comigo, já resolveu. Ficou tudo ok, tá tudo bem. Só que agora, recentemente, pessoas da família dela começaram a me provocar. Perturbar. Porque recentemente teve uma situação com o Lucinho. E eu fui defender não a fala do Lucinho, que ele foi infeliz na fala dele mesmo, que tinha a ver com essa coisa dele, falando da filha dele e tal. Aí essas pessoas viram isso e falaram assim, pô, você é um hipócrita, velho. Você tá falando aí, mas você... Aí eu fui confrontado de novo, e isso me feriu demais, lógico. E por isso que eu tô aqui, até me expondo. Porque as pessoas falam assim, você fica aí, ninguém sabe quem você é. A coisa mais linda que você tem, cara. Só que eu tô com é o 51 seu anos coração, hoje, né? Eu tinha sabe, 13 Alex? na época. Eu tô com 51 anos. E eu não tinha... Na época, quando eu tinha 13 anos, não tinha internet que tem hoje. Que hoje o garoto de 13 anos tem muito mais informação que o garoto de 13 anos na época. É. Hoje não tem... Não que é uma desculpa. Eu sabia que eu estava fazendo algo errado, não nesse sentido da violência, eu não sabia. Não, mas Alex, Mas eu de sabia que eu estava verdade, tendo uma prática de pecado, vamos dizer assim. Porque eu já era da igreja. Minha mãe era da igreja. Então eu sabia que aquilo era uma coisa... Eu achava que era pecado. Nunca imaginava que era um crime. Nem o que fizeram comigo, nem o que eu estava fazendo. Imagina como é que é conviver com isso, cara. Na verdade, se você for parar para pensar, eu não sei em estatísticas, né? Mas a gente sabe que a realidade de sexualidade, eu mesma, na minha infância, também vivi algumas situações entre amigos e tal, de coisas que você... A própria brincadeira, eu não sei se o pessoal aí de casa lembra, do cair no poço, né? Para beijar na boca, para não sei o quê. Você quer pera, uva, maçã ou salada mista, né? Assim, eu creio que na inocência de uma criança, literalmente, nós éramos quase que atraídos a essas armadilhas de Satanás mesmo, para desenvolver a sexualidade tão prematuramente e de uma maneira tão errada que desenvolvia até sensualidade, homossexualidade, desenvolveu um monte de coisa. Eu penso isso, porque essa é uma realidade Sim. hoje. Claro, né? Que eu não anulo minha culpa e tudo. Realmente eu não tinha esse Não, mas esse você tem que se sentimento. ver como uma pessoa, não que justifique, mas um cara de 13 anos, principalmente naquela época, né? Você não é novinho, você já está com 50. Tô com 51, pô. Então. Mas mesmo assim, eu tive a sorte de que essa pessoa me perdoou. Isso é lindo. Mas a coisa mais linda... Foi libertador pra ela também, né? Porque ela falou que eu precisava, porque eu Clareou. Clareou. Uma pessoa amável, muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, nunca imaginei. E me dói saber que eu a feri, né? E me dói mas hoje vai saber... parar de doer, porque... E me dói hoje saber que eu firo pessoas que a amam. Mas E se que você... não me perdoaram, não me perdoam. E tá tudo bem. Eu entendo também esse ódio, essa raiva. Eu entendo isso. E eu vou te falar mais. E eu estou me expondo aqui até por elas. Para elas que entendam o que você sente em relação a isso. E sabendo que eu não quero me esconder atrás o bonzinho lá.
Não, você era uma criança, é o Alex. bonzinho, é Você o era uma top. criança. Não, cara, nós somos falhos mesmo. Não, você era uma criança e, na verdade, Alex, eu vou falar agora não como uma entrevistadora, mas eu vou falar como pastora. Nem como sua amiga, como pastora. Algo que aconteceu com você com 13 anos de idade, você hoje com 51, algo que vem lançando uma mazela, uma área da sua vida que não tem absolutamente nada a ver com o homem que você se tornou, com o pai de família que você se tornou, com o homem de Deus que você é, com o artista que você é, com o esposo que você é, porque eu sei o amor e o carinho, como você disse, da Carla, eu sei a forma que você trata a Carla, né? Cara, a Bíblia diz que o Senhor, quando olha para o nosso passado, ele não se lembra dele. Não é nem como se ele dissesse, eu te perdoei, Alex. Na verdade, o Senhor olha para o seu passado e diz assim, de qual passado você está falando? Porque existe um mar no mundo espiritual que se chama mar do esquecimento. E é lá que tem que ficar isso. E por mais consequências que venham ter tudo isso, a coisa mais linda que aconteceu, e o presente que o Senhor te deu, foi poder ter uma conversa com essa pessoa e colocar coisas claras. Graças a Deus. Porque a ninguém de verdade interessa o que aconteceu, a não ser o coração daquela pessoa. Porque foi ela que foi abusada, ela que foi ferida. Sim. E foi você também que foi defraudado aos 7 anos. E foi você também que não teve boas referências. E que, ainda criança, com 13, cometeu esse erro. Então, assim, eu acho que está faltando uma visão um pouco mais graciosa de você para você mesmo, sabe? Porque quantas vidas você já salvou quando você expõe as suas mazelas? Não, o primeiro sentimento que eu tive quando eu tive essa abordagem é que eu levanto muito essa bandeira. Recentemente no Maria a gente lançou a música Ei Mãe, que está sendo usada demais para combater o abuso infantil. E o primeiro sentimento de condenação é, cara, você não tem moral. Eu falei, como não tem? Tem, porque eu fui lavado pelo Senhor e hoje eu não vivo isso. É sempre a mesma estratégia, né? E hoje eu não vivo mais isso. A do inimigo não muda. E essa luta na minha vida, nessa parte, eu venho lutando até hoje, no sentido dos meus impulsos. Mas porque um é espinho minha espinha na carne, irmão. é minha luta. Mas eu posso dizer que hoje não, já há muitos anos, eu vivo, graças a Deus, em santidade. Esse é meu sentimento. É fácil? Não. Errei, depois de adulto também. Errei, não nesse sentido, não nesse ponto, mas errei. A gente erra todo dia, meu irmão. Mas é algo que é uma área da minha vida que eu não brinco. Quem é meu amigo sabe. Eu tenho amigos, eu evito todo. Eu estou colocando isso aqui muito claro, porque eu queria que esse podcast fosse também que as pessoas assistissem e falassem assim, poxa vida. Isso é verdade nele, Eu né? posso ser verdadeira também? Porque às vezes as pessoas vivem... É muito difícil ser autêntico, cara, no nosso meio. Cara, eu Porque posso abrir um parece que negócio existe que um aconteceu? padrão. Posso abrir um negócio que aconteceu? Estávamos nós dois. Há uns 3 dias atrás, o Alex tem vindo aqui em casa quase todo dia para poder checar o cenário, para olhar a luz, para olhar se tem material. E veio câmera, e veio tudo. Uma luta, né, meu irmão? Coisa que ele nem faz para as outras pessoas. Ele foi, assim, em loja de Hobby Lobby, em loja de não sei o quê, nem sei, sabe, assim, filmando, ó, você tem que comprar essa peça aqui, essa daqui, não sei o quê, sabe, assim, e eu lá em Barbados e você trabalhando, me ajudando. Estávamos nós dois aqui e eu disse para você, a gente estava fazendo a seleção das pessoas que nós gostaríamos que participassem dos nossos primeiros episódios do podcast. Sim. E aí eu mencionei uma pessoa aqui de Orlando que tem milhões de seguidores, que tem um canal de imigrante, né, que dá dicas de imigrante, que conta histórias de testemunhos de imigrante, um cara muito famoso, muito, muito, muito. Eu fui dar entrevista para ele no podcast dele e depois disso eu disse para você, Alex, essa pessoa também seria uma pessoa legal para chamar. E aí você ficou olhando para mim. Aí eu continuei dizendo, Alex, só me senti um pouquinho mal em relação a essa pessoa porque ele viu uma postagem minha fazendo cabelo no salão, né, de beleza e comentou o comentário seguinte, linda e gostosa. E aí, quando eu falei isso, sua feição mudou. Você não notou, é claro, mas eu que estou olhando para você, eu falei, não devia ter contado isso para Alex, né? Você falou assim, e você acha, como bom mineiro, né? E você acha que nós vamos vender esse programa para ganhar seguidor de um idiota desse? Se a Carla, minha mulher, fosse chamada de gostosa, eu nunca mais queria olhar na cara desse homem, porque ele entende que ela é uma mulher casada e que ela merece respeito. Ele pode ser, Renata, o dono do país inteiro de milhões de milhares de podcast, de audiência, o que for, você ainda usou aquela palavra, o que for, aqui ele não entra. Porque nós queremos
algo que vai glorificar o nome do Senhor. E esse cara não é bênção para esse projeto. Então, não me cogite, nem me fale mais dele, né? E eu tomei um susto com você, cara. Eu tomei um susto porque eu falei assim, não, Alex, só estou dizendo que, de repente, a gente pode separar o profissional, o negócio, trazer ele para contar como ele começou o podcast dele. Eu ainda tentei amenizar e me justificar. Você falou assim, não. Se o cara não tem o Senhor e se ele não é uma pessoa idônea, boa, eu não estou falando nem de ser crente, de não ser crente, de não sei o quê. Você falou assim, eu estou falando de caráter. Se ele é casado e sabe que você é casada e ele faz um comentário desse no DM, no direct para você, esse cara não vale nada. Então, nós também não queremos ele aqui. E na hora eu falei, isso mesmo, Alex. Muito obrigada por tirar esse peso. Porque se você, como meu produtor, meu diretor, falasse para mim, Rê, vamos trazer o fulano? Mas você ia estar consciente do que aconteceu, então, Renata, mas hoje eu traria. Posso fazer isso, mas você entende que às vezes... Eu já estou maduro o suficiente para não deixar isso acontecer. Mas às vezes vem um mal que ele diz assim, mas você era. Você mesmo era. Eu não sou mais canalha, eu era esse tipo de canalha. Mas todo mundo tem um passado, então, Alex, pois é. entendeu? Mas é por isso que a gente está colocando isso aqui, para quem está nos assistindo entender o seguinte, irmão... Isso não te desabilita quem você é hoje. Segue em frente, velho, vai, muda. Se você está no erro, não erre. Seu passado não te define. Mas siga em frente. E acerte, né? Também, se você sabe que tem erros, se você filhou lá atrás, tem que corrigir, porque tem pessoas lá atrás que estão feridas, às vezes. Você não então, assim... Que você tem, como diz o outro, que você tem que... É isso, passa choro e riso pra gente ao mesmo tempo. Essa autenticidade sua, Alex, eu nunca vou poder pagar a sua amizade. Mas você, para mim, é um exemplo e vai continuar. Nada muda. Eu tenho certeza, eu vou falar com você aí, que acompanhou o balaio, que como eu, odiava crente, detestava crente. Quando passava na porta da minha casa, eu falava, vai lá, Bíblia, né? Detestava, achava que eram pessoas bitoladas, pessoas religiosas, pessoas que não se importavam de verdade com o próximo, né? Porque também tinha vários exemplos de crentes maus do meu lado, mas tinha graça para assistir o balaio. E ali, através das suas brincadeiras, das polêmicas, do seu jeito inovador, eu comecei a me simpatizar com o evangelho. Você foi tão sutil, e é por isso que o inimigo te odeia, Alex. Renata, mas tudo, eu acho que tudo depende do propósito do coração, sabe? É a intenção, né? Até tanto fazer rir como fazer chorar, como você fala. Eu estou me perguntando aqui, por que eu abri isso? Tudo tem que ter o porquê. É o porquê. Por que você está fazendo um podcast? Por que eu vim aqui? É para Por que eu me mudei para cá? Você me conhece. Se isso não for para o reino, para um propósito... Não vale nada, meu. Então, assim, eu me expor desse jeito, eu estou querendo envergonhar definitivamente o inimigo. Satanás. Honrar a pessoa que me perdoou. Entender quem não me perdoou e tem sentimento de raiva, eu entendo. Espero um dia, vou estar aqui sempre esperando esse perdão. E eu queria, inclusive, mostrar que eu não quero pagar uma de santo, não. De mostrar que eu sou, não. Meu irmão, você não tem ideia o quanto você tirou das mãos do inimigo a tua vida nesse momento. Se toda pessoa que eu ministrasse... Olha, Alex, eu já ministrei em vários bootcamp das presbiterianas, nos encontros com Deus das quadrangulares, que são... Quem sabe, participa aí de igreja evangélica, sabe? Existem esses encontros espirituais que as pessoas fazem. Eu já ministrei em vários para libertação. Quantas pessoas permanecem uma vida inteira escravizadas pelo peso da culpa, porque elas não conseguem ser livres como você? Quando, na verdade, Jesus veio porque ele faz a gente livre, mas livre de verdade. Livre, inclusive, do julgamento alheio. E isso que nos uniu. Você entendeu isso, não? Sim. A gente sempre foi unido por essa liberdade. Sim. Aconteceu um negócio muito top aquele dia. Tava eu, você, minhas filhas lá no Starbucks. A gente estava planejando o programa do podcast. E no meio da confusão que a gente estava tão agitado, super excited, eu tinha acabado de falar que podia chamar Anastasia, aí você ficou doido com o nome. A Bela veio, interrompeu a nossa reunião todinha. Alex, diante de Deus. A gente já era amiga ali, mas, tipo assim, eu sempre tô com o pé atrás, gente, que o Alex é bravo, hein? Tem hora que ele solta umas que racha a gente no meio. No meio, Você não é brava não, né? Você não. Tá certo. Tem hora que a gente quebra o pau. Entendi. Mas é um pau, assim, que ama, né? Igual eu quebro com meu marido também, mas a gente se ama demais também. Olha, deu um gelo aqui na coluna e eu falei, o Alex vai rachar a Bela aqui agora. O que ela veio fazer aqui? Cara, o Alex começou a chorar. O olho dele encheu de lágrimas, ele olhou para ela. O sorriso que ele não tinha dado durante toda a nossa conversa, ele de um lado da mesa e eu do outro. Eu tive a sensibilidade de não olhar para a Bela, de olhar você olhando para a Bela.
E a Bela foi e fez um negócio assim, batendo com a mão com a irmã, né? As duas, adoleta, não sei o quê, fazendo um negócio que ela queria me mostrar. E eu não consegui nem olhar, porque eu fiquei com medo da reação do Alex. Mas quando eu fui olhar para a reação dele, com medo de qual seria, você estava chorando. Ou seja, uma pessoa que olha para uma criança e aquela seriedade que ela tinha na hora, ela desarma. Você não viu o que eu vi. Eu estou falando isso, Alex, porque o Espírito Santo me deixa falar essas coisas. Assim, eu já tive pessoas que eu estava em reunião e a minha filha interrompeu, que literalmente tiveram uma reação que ali me mostrou o caráter daquela pessoa e ali eu não queria mais trabalhar com ela. Na hora. Porque eu falei assim, ela pode ser maravilhosa profissionalmente, mas ela tem algo nela por criança. São detalhes de reações que a pessoa tem que te mostra quem é ela, sabe? Naquele momento ali, eu posso te dizer uma coisa? Aquele sorriso e as lágrimas dos seus olhos foram para minha confirmação que você era o cara que precisava trabalhar comigo. Porque eu já sabia que você era um bom cara. Ninguém que alcançou tantas vidas através de um programa de televisão e que trabalha com tanta gente abençoada, né, é uma pessoa ruim. Ninguém. Apesar de que eu vou te falar assim, só o fato de essas pessoas tão importantes escolherem você, não é possível que a pessoa que está em casa não raciocina que tem algo com a sua vida. Deus tem algo com você. Contra fatos não há argumentos. Mas, assim, o fato de você olhar para a minha filha, que você nem conhecia direito, não tem intimidade nenhuma, ver uma menininha de 6 anos, pretinha, que eu falo que ela é minha pretinha, né? Cabelinho lisinho, franjinha. Mamãe, presta atenção. Olha isso daqui, né? E ela ali interrompeu uma reunião que para você era crucial, importante. Nós estávamos falando, inclusive, de recursos financeiros, coisas que para você também importava. E ali você esqueceu de tudo. Se emocionou com a minha filha. E quando eu olhei seu rosto, eu tive a certeza, cara, ele vai comigo. Ele vai comigo onde eu for. Vamos no propósito. Até onde ele quiser ir comigo, ele vai. Porque esse cara não existe. Né? Então, não é idolatria, a gente sabe disso. É igual quando você fala do pastor Márcio Valadão, e eu quero te fazer perguntas sobre isso, né? Não é idolatria, mas o mesmo sentimento, talvez, que você tem pelo pastor Márcio, nesse momento eu tenho pela sua vida. Meu Deus do céu. Sabe? Porque, querendo ou não, meu irmão, você disse assim, você é quase que a pessoa responsável por eu estar na América hoje, porque foi aquele primeiro impacto daquela palavra que eu precisava naquele momento específico. Né? Tenho certeza que você deve ter recebido muitas outras, porque as coisas de Deus ele deixa muito claro. Vai confirmando, né? Não tem dúvida. Mas foi o ponto de partida. Mas pensa que também, através daquele podcast, mesmo eu já tendo podcast, já tinha milhares de seguidores com a minha filha, que é o Like Mom, Like Daughter, tudo isso aqui está acontecendo, sabe? A ponto de eu olhar assim e falar, eu estou vivendo um sonho. Quando a gente estava começando aqui agora, a gente tão preocupado, às vezes, com tudo sair com excelência, eu fiquei pensando, Senhor, eu já venci. Se sair tudo horrível nessa gravação, eu estou vivendo um sonho. Eu estou como os que sonham, porque eu estou na sua frente, cara. Imagina, Renata. Eu estou começando a ficar constrangido já, com tanto elogio. É verdade. Eu agradeço demais. É o Senhor, é a graça do Senhor, porque não temos nada de bom não, Renata, é Deus. O que nós temos é o Senhor mesmo. Não é falsa modéstia, nada não, é o Senhor. Ele que vem nos transformando, nos capacitando, e é isso. Alex, você viu que o programa vamos lá, porque o programa você viu que passou rápido, né? Acabou. Esquece o programa. Mas eu quero falar para o pastor Márcio. Olha só. Porque ali, minha filha, eu tô preocupada com o tempo que eu tenho para falar dele. Você falou para mim, sabe que o maior desejo do meu coração também é conhecer ele. Meu Deus E é justamente pela forma que você fala dele. Né? A pastor Zanete já conheço, admiro. É um amor demais. Né? Acho uma das pessoas mais admiráveis que existe, mas eu conheço também o Jássio, conheço todo mundo, já almocei. A mãe dela já foi várias vezes aqui jantar comigo, só ela. Mas o pastor Márcio eu ainda não conheço pessoalmente. Por que você fala com tanto carinho dele? Nossa, né? Renata. Até parece uma coisa redundante falar isso, mas... Renata, o pastor Márcio, eu me controlo. A linha tênue de idolatria, eu te falo que eu tenho que me controlar. Não, pior que é verdade. Estou falando sério. Você dá honra a quem tem honra. Estou falando sério. Eu já me olhei e falei, cara, eu tenho que segurar um pouco minha onda com o pastor Márcio aqui. Porque eu acho que é o sentimento pelo ser humano mais próximo de errar. Na questão da idolatria mesmo. Falando de verdade mesmo. Não idolatro ele. Mas eu tenho que me controlar para não idolatrar. Porque se eu deixar meu coração aí, eu chego à idolatria. Porque o pastor Márcio,
Essa emoção é Tem amor, né? condições. Verdadeiro, de É amor, irmãos. não é só amor. Eu amo muita gente. Mas ele é a maior referência de crente que eu tenho na vida. É a maior referência de humildade, de caráter, de ser pastor de verdade. Ele que me acolheu, ele que me deu a chance. Quando todos queriam me matar, ele que me curou as feridas. Quando queriam me derrubar, ele que me ergueu. O pastor Márcio, ele é literalmente a minha maior inspiração, Renata. Inspiração, ele me inspira. Eu olho para ele, eu olho para as atitudes dele, para a vida dele. E eu babo. Eu falo, meu Deus, que privilégio, que prazer ter ele na minha vida. E ele Você morou com ele umas 2 semanas, com a família inteira? Teve foi uma isso? época que eu precisava reformar meu apartamento e ele ficou sabendo, não, vem pra cá, que você é a Carlos, menino. Fiquei na casa dele lá, 2 semanas, morando literalmente na casa dele, acordando, tomando. Cara, que privilégio ter essa intimidade com um homem como esse. Como que foi quando você foi falar com ele que você ia mudar de país, cara? Você O falou pastor com ele, Márcio, né? Sim, lógico. Eu não tenho nenhuma decisão importante na minha vida que ele não tenha dado o amém. Eu não tomo decisão sem o amém dele. Não existe isso. O pastor Márcio, como Isso sempre, é honra, né? ele sempre incentivou. O pastor Márcio é um incentivador. Ele é um cara que ele bota pilha, velho. Ele não mata Ele bota, sonhos, não, né? ele, o contrário. Contrário. Quem conhece o pastor Márcio aí sabe que é da igreja. Ele bota lenha na Por fogueira. isso que o André, a Ana, todos são louco, tão pastor maravilhosos Márcio. assim, tão ousados e tão firmes nesse propósito, porque ele teve um pai também que, né, incentiva os sonhos, né? Ó, eu não sei quantos anos o pastor Márcio tem. Eu acho que ele tem 70 e alguma coisa. 70, não sei quantos. Eu tenho 51. Se eu precisasse trocar minha vida pela dele, eu trocaria. Porque eu acho que ele é Meu muito Deus. mais útil do que eu. Não tem dúvida. O mundo precisa muito mais de um pastor Márcio do que do Alex. E não estou me diminuindo, não. É porque ele Meu é Deus. de verdade. Eu entraria na frente de um tiro por ele. Só falei que eu não pastor, cuido dos meus meninos, minha mulher aí. Mas, questão de vida, eu daria minha vida por ele. Sério mesmo, falando de verdade. Daria. Você Tem 2 caras, eu queria honrar uma outra pessoa. Tem 2 caras que, se me ligarem agora, meu telefone tocar aqui agora, tiver uma mensagem desses 2 caras, falar assim, larga tudo para o que você está fazendo. Com a roupa do seu corpo, pega sua mulher e seus filhos, eu preciso de você. Agora. Volta pro Brasil. Tem 2 caras. Um é o pastor Márcio Valadão. O outro chama Henrique Vorcaro, que é um empresário lá de Belo Horizonte. Que foi o cara que salvou a minha vida no Covid. É um cara, além de ser meu amigo há muitos anos, já me abençoou muitas vezes. Nós temos um projeto juntos chamado Eagles, que sugere as pessoas, entrem aí no eagles.vision. É um canal do YouTube, eagles.vision. Tem um clipe muito legal. Eu queria passar um trecho. Posso passar um trechinho do clipe aqui? Claro. Do All Esse podcast Time. é mais seu que meu, menino. Imagina. Olha esse trechinho desse clipe aí, ó. Só a introdução desse clipe aí, ó. All Way Time. too distracted to see. The blind leading the blind. We close ourselves off to the Foi uma mega light. produção que eu fiz com esse meu amigo. É uma produção cinematográfica mesmo. Uma crítica social e falando sobre Jesus. E esse Henrique foi o cara que salvou minha vida. Ele contratou uma equipe médica para cuidar de mim no hospital, além da equipe do hospital. Como eu passei tão perto da morte, eu entendo que se não tivesse tido a interferência dele, eu teria morrido. Meu Então são 2 Deus. caras. Eu amo muita gente, mas tem 2 caras que eu paro tudo. Se ele me ligar agora, eu paro, sai no meio do podcast aqui. Puf, te largo, todo mundo larga casa, carro para trás aqui. Com a roupa do corpo eu sumo, eu vou. Porque são 2 caras que eu devo minha vida, velho. É engraçado, né? Tem pessoas que não têm esse dom de gratidão, né? Você é um cara muito grato. E isso é uma vantagem muito grande, Alex, porque se não fosse algo que Deus valoriza tanto, Jesus valoriza tanto, ele não contaria a história daqueles que foram curados e não voltaram para agradecer, né? Então, assim, você é um cara muito grato, isso é bonito. Uma gratidão. Então, eu pastor sou- Márcio, ó, essas palavras, essas lágrimas, né, que até me emocionaram aqui também, eu espero que o senhor esteja assistindo e assista, né?
Vou mandar para ele. Seja também. honrado, né? Seja honrado, seja abraçado, né? Com aquele jeitinho tão simples, né? Eu assisto quase sempre todas as lives dele, Ele é um né? O amor. jeitinho de falar, né? Agorinha, aquele jeitinho. Eu amo ele de verdade. Esse agorinha deu problema Deu. dele. Esse Eu agorinha gravei. dele aí ficou ruim. Olha, ele, além de ser, né, nosso conterrâneo mineiro, mas assim, nós devemos a ele, né, todo um movimento que aconteceu, louco. que revolucionou o meio cristão, evangélico, e deu para nós assim a oportunidade de ser um pouquinho mais do que o lugar patamar que nos colocava, né? Eu creio que houve assim existe assim, pelo menos em BH, eu não sei, né, nos outros estados, mas existe uma história do meio cristão antes e depois do pastor Márcio, né, da geração dele. Porque o Diante do Trono, a Ana, o André, todos que vieram, na verdade, são frutos do pastor Márcio, né, da vida com Deus, daquilo que, né, ele foi plantando não só como família, mas como pastor local, né, de uma vida ilibada são quantos anos? 50 anos ele fez ali na Lagoinha, o jubileu, comemorando, sem escândalos, de uma tá vida doido? tão, né? A pastora Renata, por isso que eu amo ele mais ainda, que eu falo, olha, minha xará. Então é um sonho conhecê-los. Receba o nosso amor aí, pastora, onde o senhor estiver, o senhor e a pastora Renata, viu? Esse cara aqui, o Alex, é apaixonado por vocês. Verdade. Alex, eu queria te perguntar uma coisa assim, bem simples. Como você está vendo essa coisa da criação de filhos nos dias de hoje? Né? Eu não sei a sua realidade, você tem 2 filhos adolescentes, né? E outro dia eu estava contando para você algumas coisas que eu tenho vivido com a Radassa, né? Sem querer expor ninguém, mas assim, hoje nós vivemos uma realidade onde a igreja peca muito com falta de orientação aos próprios pais em como criar essa geração. A gente está muito perdido, né? Não é só a igreja, não. Acho que a sociedade está perdida, a política está perdida, as escolas estão perdidas. Por quê? Essa geração que nasceu conectada com a internet é um outro chip. Então, imagina você é analógico, eu sou analógico. Só que eu crio 2 chips em digital. Verdade. Então, eu tenho que pegar toda a minha informação analógica e convertê-la para o digital. Então, é um desafio. Ninguém está sabendo. Nós estamos aprendendo agora. Porque da minha geração para o meu pai e para o meu avô, mudava pouca coisa. Da minha geração para o meu filho, mudou da água para o vinho. Completamente. Os valores mudam? A Bíblia muda? Jesus muda? Não. É a mesma coisa. Só que a linguagem é outra. A forma de explicar é outra. Então, é um desafio. Nós estamos vivendo um momento complicado, mas eu acho que vai ser pior. Porque essa geração que tá adolescente hoje, que está perdida, porque os pais não sabem lidar com elas, a sociedade não está sabendo lidar, a política, o governo não está sabendo lidar com elas. Ninguém está sabendo, então ela está nascendo sem identidade, ela está crescendo sem informação demais e, ao mesmo tempo, não tem informação nenhuma. Eu sinto que você já está colocando estratégias Eu já para estou trabalhando alcançar essa nisso. identidade, porque o projeto New India é assim, né? Mas eu sou um cara diferente no sentido de eu trabalho com arte, com música, eu estou mais antenado, eu sou um cara que eu tenho o privilégio de poder ter mais acessos a informações, a mente, entendeu? Um pai convencional não tem a visão que eu tenho. Então, eu estou trabalhando material para que esse pai convencional comece a entender. Então, é um processo. Só que isso é um processo a longo prazo. E o problema não é esse adolescente de hoje. O problema é quando esse adolescente de hoje estiver no poder. É quando essa geração estiver tomando conta das grandes empresas, da política e de tudo. Aí, minha filha... Como que você vê, assim, esses projetos que não pode falar todos, todas, todes, essas Isso coisas... É uma imbecilidade, mas uma babaquice, uma bobeira danada. Bobeira. Porque, assim, você sempre foi um cara, na verdade, até polemizado por causa da abertura que você dá às pessoas de qualquer... do LGBT, Total. que ia mais. Não, Inclusive, e eu tá disse tudo para bem. você, eu me aproximei de você, né, no direct do Instagram, contando para você a história lá da Priscila, pastora Priscila, que foi da Lagoinha e hoje tem um projeto próprio, não sei muito bem agora. Projeto Cores, eu acho. Com o Projeto Cores, lá em BH. E eu disse para você, cara, como eu te admiro pela forma como você se relaciona com todas as pessoas. Eu já fui com a Priscila numa boate gay. Pois é. Nós fomos lá na boate gay falar com as pessoas. Então eu não tenho problema nenhum com LGBT, que ia mais e tanto. Jamais, não é problema. Não é isso. Mas uma coisa, eu vou te falar, o gay mesmo não aguenta esse papo de todos, não sei o quê. Isso é a galera lacradora que gosta de confusão.
E Eu você tenho amigos que são algum gays que têm projeto? pavor desse negócio, tem pavor dessa palhaçada. Eu também. Lembro do Clodovil. O Clodovil, na época, se ele tivesse aqui, ele tá descendo o pau nesse negócio, essa bobeira, essa palhaçada toda. Entendeu? Agora, é os extremistas também, né? E eu também entendo que, às vezes... Tem os ativistas e as pessoas tem uma galera normais. que quer lacrar, que quer aquela confusão e quer criar contenda, né? É. Porque existe um afastamento muito grande da religião, as pessoas se afastam de Deus, acham que Deus... Cara, mas sim, eu daria um podcast só disso, pra gente falar disso, porque realmente é um assunto que estende demais. Eu acredito no amor do Senhor, indiferente da situação. Esses dias eu vi um cara comentando, ele estava com a Priscila Alcântara num podcast, e ele comentando, pô, que Jesus andava com as prostitutas, com os bandidos. Essa Bíblia que esse povo tá vendo aí, tá, peraí, vamos lá. O fato de Jesus andar não quer dizer que ele concordava. Essa parte da Bíblia, Jesus falava assim, eu vim para os que estão doentes. Então, nesse mesmo lugar, então o cara pega um trecho da Bíblia, uma frase, e acha que entende a Bíblia. Irmão, Não dá. você entende Bíblia igual entende a NASA, irmão. Você não entende nada, você entende podcast, velho. Para, mano. Você é um babaca. Querer pegar um trecho da Bíblia... Colocar eu, Priscila, sua te amo, Priscila, você é maravilhosa. Mas também tá dando mole, né? Que dando... Porra, não fala merda também, bicho. Mano, quando Jesus fala... A Bíblia que fala que ele andava com prostitutas e tudo, num contexto que ele falava... Sim, eu vim para os doentes. Exatamente. Não para os que estão sãos. Até porque discordar de uma prática não é reprovar a pessoa. Não quer dizer que ele... Não quer dizer que ele estava andando, que ele falava, não, tudo bem, pode prostituir, pode roubar, pode não sei o quê. Ele não estava nessa conotação, não. Ele falou, cara, eu vim para os doentes mesmo. Eu vim para quem precisa de mim. Quem precisa de mim é quem Ele nunca fez tá no eu. acepção de pessoas para salvar. Agora, então, eu acho que aí já explicou tudo. Eu tenho que tratar um homossexual com preconceito? Lógico que não. Claro que não. Eu tenho que excluir esse cara da minha vida? Eu tenho que ficar julgando ele o tempo todo? Claro que não, mano. Eu tenho que amar, cuidar Outro dia dele. aconteceu um negócio muito engraçado, né? Eu na academia, que é a mesma, né, academia que várias pessoas lá, pastores, todo mundo vai. E esse amigo meu que é gay, ele vai saber que eu tô falando dele, não vou falar o nome, se aproximou de mim e ele sempre se aproxima porque a gente tem um papo muito legal. E é incrível como ele me respeita muito mais que muitos heterossexuais que se aproximam para ter qualquer tipo de conversa amigável comigo. E então eu sempre digo para ele, aonde você me vê, por favor, vai perto de mim que eu quero sempre saber como é que tá seu dia, como é que você tá. Isso, eu acho que é isso. E eu vi pessoas passando perto, que são da igreja, da Lagoinha, e me olhando de maneira diferente. E até depois disso ficaram um pouco estranhas comigo, né? Não sei por que estou falando isso aqui, mas é interessante, né? Porque nós temos uma ideia do que seria a hipocrisia e, na verdade, muitas vezes nós estamos exercendo a hipocrisia, né? Porque, como eu sempre digo, a heterossexualidade não cobre multidão de pecados, né? Às vezes a pessoa fala assim, fulano, mas pelo menos ele não é gay. Não, pelo menos ele não é gay, mas às vezes ele é prostituto, às vezes ele é defraudador, às vezes ele é ladrão, às vezes ele é maldizente. Mas se você coloca, inclusive, essa questão de gay dentro desse contexto desses outros argumentos aí, as pessoas também se sentem ofendidas. Por quê? Eu já vi muito pastor pregando assim, Deus ama os ladrões, os homossexuais. O que tem a ver ladrão com homossexual? Ser ladrão é um crime. Não, você não está colocando no mesmo, né? Ser ladrão nós estamos falando de pecados. Ser gay não é crime. E de coisas que nós temos que, de repente, de acordo com a palavra, nós estamos... Até porque... Por exemplo, a pergunta é, Alex, está passando pano. Não, eu acho pecado. Eu entendo isso, o ato... Nós entendemos que é pecado e eu digo isso para os meus amigos gays. Eu sigo a Bíblia. É uma questão de fé. Mas eu não acho... Agora, o problema é potencializar o pecado. Esse pecado é mais grave. Esse é terrível. O outro é aceitável porque ele é heterossexual, então ele pode roubar. Eu entendo como qualquer outro tipo de pecado, eu entendo como qualquer outro tipo de dificuldade, né? E não tem nada... E respeito também a decisão do cara de querer viver naquilo ali. Não Sabe é o que eu acho triste? É que essas mesmas pessoas, às vezes, são intimidadas e não se sentem dignas de entrar nem dentro de uma igreja. Por quê? Porque nós olhamos como se a situação dela fosse pior do que a situação de qualquer outro pecador, sabe? E isso é muito triste. Olha que loucura. Eu tenho um amigo, hoje está tudo bem, mas tinha uma época, e ele é gay. Eu nunca deixei de ser amigo dele porque ele era gay. Inclusive, já saiu eu, a Carla, ele e o marido dele. Uhum. Ok, eu não vou discriminar o cara. Agora, ele começou a trair o parceiro dele. Uai, e ele tinha uma doença grave. Traindo com um homem casado. Meu Deus. Eu cortei, na época, o relacionamento com ele. Não é porque ele era gay. Se ele porque fosse ele hétero, não era leal. se ele tivesse hétero fazendo não uma tinha coisa, caráter. eu teria...
eu teria Feito a mesma afastado. Falei, mano, porque aí é caráter, bicho. Aí não rola, mano. É. Eu não vou conviver com essas suas atitudes. Existe, você tem algum projeto para invadir? Eu tenho uma sede tão grande de poder trabalhar com pessoas que têm vontade de servir na igreja, de estar ali, mas que não sentem essa abertura porque, de verdade, elas, né, têm essa preferência sexual e elas são vistas de uma maneira tão marginalizada. Você tem algum projeto para isso, Alex? Vamos pensar nisso? O meu projeto, sabe o que é, Renato? Meu projeto é as pessoas conhecerem Jesus, amarem Jesus. Esse é o meu projeto de vida. O que é o projeto de vida? A pessoa entender que Jesus é maravilhoso, que ele é amor, que ele é tudo, mas que ele tem que transformar, você tem que ser transformado. Eu acho que a própria estratégia do digital já é um projeto. Eu acho pouco forçação de barra. Eu acho pouco forçação de barra no lance do homossexual. Ele queria, por exemplo, casar na igreja. Eu acho forçação de barra. Se a igreja não aceita. Não existe isso. Eu acho forçação de barra o cara querer também ter uma atividade na igreja. Isso que você tá falando aí? Eu não acho que tem que ter, velho. Porque como que eu vou... É a mesma coisa de um cara que trai... Se a igreja... Isso é a Bíblia. A igreja entende. Não é nem a atividade que eu estava falando. É tipo assim, participar de um culto e tal. A maioria deles não se sentem bem-vindos ali. Mas, né? Tudo bem, mas não tem muita igreja hoje que dê. Mas tem muita, não sei, aí já, beleza. Acho que o cara tem que participar mesmo de tudo, célula, não, tudo. Tem que participar, mas muito. Agora tem uns que exigem, não, eu quero estar no louvor, eu quero estar na dança. Cara, acho que não tem que estar, mano. Sabe o que é? Mas não é preconceito, não. Eu vou te falar uma coisa. Ah, mas e o outro ali que é hétero, ele trai? Também não tem que estar. E o outro que é hétero e mente? Também não tem que estar. E o outro que é... Não tem a ver com a sexualidade, tem a ver com a vida de acordo com a palavra. Não é nem caráter, porque às vezes o cara seguir não quer dizer que ele é mau caráter. É questão de princípio bíblico mesmo. É Bíblia. Eu acho que ninguém que vive em pecado, uma coisa é pecar, a gente, né, ninguém é santo. Ninguém que vive na prática de qualquer tipo de pecado, segundo a Bíblia, eu acho que tem que estar em algum cargo. Tem que estar à frente de nada. Eu acho que não é legal. Cura a sua vida, santifica a sua vida para poder servir. Como é que eu vou servir? Verdade. Então não pode estar indo de mal com alguém. Eu, por exemplo, eu tenho um desafeto com um artista aí. Cara, tem um dia que eu liguei para ele, falei, mano, não dá para você ficar ministrando? E eu fazendo as minhas produções, a gente assim, me ligando, mandei mensagem. Vamos acertar essa nossa vida? O cara não quer acertar, não quer conversar. Uai. E eu não fiz isso porque eu acho que eu tô errado, não. Eu ainda acho que ele tá errado. Mas mesmo achando que ele tá errado, eu falei, cara, eu preciso... Eu tenho temor a Deus. Onde que eu errei aí? Eu quero pedir perdão, eu não quero, mas agora eu tô em paz, porque ele não quis a conversa. Porque eu acho um absurdo, você fez cara. Sua parte. Como que eu vou estar... Eu tive problema com algumas pessoas, mas eu estou resolvido. Não gosto delas. Porque isso é outra coisa. Ah, mas esse tá em pecado. Não, eu amo. Não gosto. Amar é uma coisa. Amar é gostar é outra. Verdade. Alex, eu posso falar uma coisa? De verdade, eu nunca pensei, Alex, que o Senhor ia realizar os sonhos do meu coração de uma maneira tão específica. Eu estou vendo aqui concretizar um projeto que nasceu no coração de Deus, que usou a vida da minha filha na Europa, no momento que, literalmente, eu estava passando pelo pior deserto da minha vida. E eu estou olhando para o cara que me influenciou a primeiro ouvir do Jesus que ele serve. Glória a Deus. Eu ouvi de Jesus da sua boca. Né? Foi minha primeira evangelização. E hoje já sou pastora eu sou evangélica há 23 anos e pastora há pelo menos 15. E eu sou fruto seu. Glória a Deus. Eu não preciso acabar esse... Eu acho que Deus está me dizendo aqui que esse é só o primeiro de muitos. Porque eu acho que a gente vai fazer muito bate-papo, muita coisa legal junto. Os assuntos que a gente vai abordar aqui. Vamos abordar, porque o Alex também, não sei se eu posso dizer, né? Ele tem projetos aí próprios também de podcast e tudo, porque ele merece, cara... O Balai vai voltar. O Balai vai voltar, meu Deus do céu! Imagine aí, você que acompanhou o que foi o Balai em Minas e no Brasil. Ele vai voltar. Vai voltar no formato de podcast. Ai, Jesus! E ele tá agarradinho com a Anastasia. Anastasia Cash. Olha só, eu tenho um desafio para você, tá? Todo programa, nós vamos tirar uma palavra. Não é aquele negócio de bibliomancia, não. Mas que eu entendo que o Senhor tá no controle até de uma folha de árvore que cai no céu. Boa. Não é assim? Então, eu acredito que ele quer falar com você de uma maneira específica num versículo bíblico hoje. Então, eu vou te pedir para tirar uma cartinha para mim, tá? Vamos lá. Vou buscar mais uma, que às vezes é essa que Deus quer, né? Pode embaralhar? Eita. Tá preparado? Sempre. Salmos 34, 18.
O Senhor está muito perto do quebrantado de coração e salva aquele que é humilde de espírito. Oh, que lindo. Coisa linda. É, Tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje. eu acho que não preciso explicar. Não. Né? O Senhor está muito perto do humilde de coração e muito próximo, salvando os que são quebrantados de espírito. Amém. Meu irmão, quando eu Foi crescer, eu quero legal, ser hein? igual a você. Adorei. Quando Renata, eu muito feliz. crescer, eu Que quero ser igual podcast a você. forte esse primeiro, hein? Começamos bem. Amo Obrigado, você, viu? amo a sua casa. Eu, o Joe, as meninas. Primeiro também quero agradecer vocês, minha família, por me apoiar nesse Sim, projeto, isso mesmo. né? Dando toda a honra ao Senhor e abaixo da minha família, assim, ao Senhor, a minha família e você e a sua casa, né? Também quero agradecer o Alan e a Daya também que estão aqui com a gente. Muito obrigada, de verdade. Eu não mereço tudo isso. Merece. Fica aí que tem mais, gente. Tem muito mais. Beijo. Até o próximo. Obrigado, meu irmão. Obrigado, tchau.